Olá, boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite, casa cheia, hein? Casa... Boa noite. Beleza, hein? Vamos lá. Deixa eu ter mais gente aqui no lobby pedindo admissão. Bom, queria dar início a mais um Café com Pentarro, nosso episódio número 3, hoje com os nossos amigos da Rodobens. Eu sou o Fábio Meneguin, sou executivo de contas da Hitachi Vantara, aqui para a região São Paulo e sul do país. Queria passar para os meus amigos se apresentarem. Ivan, por favor, pode dar boa noite para os nossos amigos aqui da live? Posso dar boa noite para vocês, boa noite para os nossos amigos, nossos convidados, na verdade. Muito obrigado aí por nos prestigiarem novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Ivan Cielo, sou executivo de contas da Hitachi Vantara, que cuida de Pentarro e Waterline, para a região centro-oeste, norte, nordeste e um pedacinho do sudeste. Tirando São Paulo e sul, eu que cuido da região, fazendo a parte comercial, ajudando os clientes, principalmente governo, que é onde é que eu atuo bastante também. E quero dar as boas-vindas para vocês. Nós estamos no terceiro episódio do Café, a terceira live, e isso só está acontecendo porque vocês estão aí do outro lado nos assistindo, dando audiência, mandando pergunta, interagindo conosco, tá? Então, sejam bem-vindos. Quero dar também as boas-vindas e cumprimentar o pessoal da Rodobens, que gentilmente se dispôs a participar hoje, conversar com a gente, e principalmente levar a informação até vocês, que eu acho que o que eles têm para falar hoje é muito bacana e vocês vão gostar. E agora passo a bola aqui para o meu amigo Rodrigo Porto, que também está com a gente aí. Opa, obrigado, Ivan. Hoje eu prometo que eu não vou falar por mais de 50 minutos, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou o Rodrigo Porto, eu trabalho aqui na Hitachi Vantara, e sou responsável por toda a parte de serviços e consultoria nessa área de Digital Analytics dentro da Hitachi Vantara. Então, acaba tendo dentro do meu guarda-chuva toda a parte de serviço de Pentarro, IoT, Data Integration, Data Services, Hadoop, Big Data, Machine Learning, enfim. Pensou em essas tecnologias ligados a dados e mais disruptivos, acaba entrando dentro do meu guarda-chuva aqui, parte de serviços. E aí, para não me estender mais, para não passar dos meus 50 minutos, passo a palavra aí para o Clécio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece também, meu nome é Clécio Silva. Eu sou consultor de soluções aqui da Hitachi, mais focado nessa parte de Big Data e de Analytics. Estamos trabalhando junto aí nesse projeto do Café com Pentarro. E hoje também gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, né, da Rodobens, que vai compartilhar com vocês o case, e de todos que estão aqui na live também, viu? É isso aí, Fabão. Ótimo, obrigado aos amigos. Eu queria agora apresentar nossos convidados. Temos aqui, representando a Rodobens, a Daniela Zanfolin, que é a gerente de arquitetura e analytics da Rodobens. Né? Daniela, quer dar um oi para os nossos convidados aqui, para os nossos participantes? Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Hitachi por esse convite, que a gente tem esse espaço para falar um pouquinho do nosso projeto, do nosso case, que é um case que a gente se orgulha muito, de toda a jornada de transformação digital que a gente está passando na organização. Queria agradecer a todo mundo que prestigiou a gente. Acredito que hoje vai ser um dia muito interessante para a gente fazer troca, entender, falar um pouquinho de tudo que a gente viveu nessa nossa jornada. Com certeza, não tenha dúvida. E vamos lá, Bruno Carvalho, por favor, dê seu oi para a galera aqui. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Bruno, sou arquiteto de cloud aqui na Rodobens, faço parte do time de arquitetura aí junto com a Dani e com o João. Perfeito, obrigado, Bruno. E o João Carlos, por favor, faça as honras. Oi, boa noite, pessoal. Queria agradecer a todos aí que estão participando no café. Também faço parte do time de arquitetura e estou trabalhando na parte de analytics também. Aí a gente tem um case bem legal para falar com vocês. Isso aí. Excelente. Obrigado. Bom,
nossos convidados devidamente apresentados. Daniela, eu queria que você começasse agora falando um pouquinho, né, quem é a Rodobens, apresentar a empresa para os nossos participantes e a gente começar nossas interações. Ok, vamos lá. Trouxe uma apresentação aqui bem rapidinha para a gente passar aqui e compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Bem, vamos lá, pessoal. A Rodobens é uma empresa de 70 anos. Hoje, o grupo ele é formado por 4 verticais. Uma que é essa que eu vou apresentar para vocês, que é a Rodobens, que ela tem o foco no varejo automotivo e serviços financeiros. Nós temos também outras empresas, a Rodobens Negócios Imobiliários, que é muito voltada aí para o setor da construção civil, e é uma empresa listada em bolsa. Temos também alguns negócios internacionais, principalmente na Argentina e Chile. E também temos uma empresa voltada para a comunicação empresarial, que atua muito na produção de conteúdo e entrega de conteúdos fechados para grandes empresas como Mercedes, Ambev e outros clientes representativos aí. Mas a gente vai falar hoje muito aqui desse conglomerado Rodobens. E aí, para vocês entenderem um pouquinho do nosso desafio, achei interessante a gente entender como esses negócios estão formados e a característica principal da Rodobens, que é muito um viés de sinergia. São negócios, 7 negócios que inicialmente parecem bem diferentes, mas que têm toda uma estruturação de complementação e entrega de solução. Então, no varejo automotivo, nós temos concessionárias de automóveis, são 21 concessionárias espalhadas pelo Brasil, e aí nós representamos 3 grandes marcas, Mercedes-Benz, Toyota e Hyundai. Na área de veículos comerciais, nós temos 25 concessionárias espalhadas pelo Brasil, e aí nós trabalhamos exclusivamente com a Mercedes-Benz, e seminovos muito aí em linha com o próprio negócio do varejo automotivo. Complementar a todo ao setor do varejo automotivo, nós temos serviços financeiros, então nós temos um banco. O banco ele atua dentro do próprio varejo automotivo como viabilizador dos negócios do grupo e também tem uma atuação no setor do setor imobiliário. Temos a Rodobens Consórcio. A Rodobens Consórcio é uma das maiores administradoras independentes do país e temos também uma corretora de seguros e leasing e locação. Esses negócios, eles têm uma correlação muito grande, porque a gente passa pela entrega do bem, o meio de viabilização, produtos correlatos, formas de pagamento, e tudo isso traz para a Rodobens uma visão muito forte de conhecer o seu cliente, entender o momento do seu cliente, entender possibilidades aí de novos negócios a partir de uma negociação, e tudo isso vai remeter para a gente um desafio muito grande enquanto dados. Comentei com vocês que nós somos uma empresa aí de 70 anos e desde 2014 a gente começou um movimento muito forte de olhar para dados, começar passos voltados aí para criar uma arquitetura técnica um pouco mais aberta. E em 2018 isso ficou muito forte. A gente também embarcou aí num grande movimento de transformação digital e a nossa história aqui com Pentaho vai ser muito fomentada por essa transformação digital. Aí, dividindo com vocês o que foram os nossos pilares de transformação digital, e a gente vai ver que toda a nossa estratégia de dados, ela conversa muito fortemente com esses pilares. A gente tinha temos, na verdade, a gente está constantemente trabalhando nisso, um objetivo de transformar a experiência dos nossos clientes e dos nossos parceiros. A Rodobens, ela trabalha aí com uma parceria de venda comercial muito grande. Nós temos mais de 3 mil parceiros aí espalhados pelo Brasil. E essa transformação dos canais digitais, ela precisava acontecer tanto nos canais de venda, de pós-venda e de relacionamento. Como um dos objetivos aí muito fortes dentro do relacionamento,
a gente precisava entregar a visão 360 do nosso cliente, como forma de empoderar as nossas ações de relacionamento e também fazer uma modernização dos nossos processos e ferramentas aí de atendimento ao cliente. Aqui, quando a gente volta para aquela visão de estrutura de negócios e olha 7 negócios diferentes com canais, produtos, estruturas diferentes, criar essa visão 360 era um desafio muito grande, só seria possível se a gente realmente fizesse aí um alicerce pautado em dados. Um outro objetivo era a gente conseguir entender aí o momento da jornada do cliente e entregar ofertas personalizadas, então seja de produto adequado para aquele momento, dentro de todo esse universo de produtos que a Rodobens entrega. A gente tem hoje, estamos virando, esse é o nosso desafio atual, uma questão muito sensível com relação à concessão de crédito. Então, um outro desafio grande que nós tínhamos, estamos nesse momento atuando fortemente, era como entregar inteligência, porque nós temos produtos de recorrência. Então, como eu uso toda essa informação que eu tenho, o conhecimento do meu cliente, para fazer uma concessão de crédito muito mais orientada para o perfil desse cliente, não só pautada em informações de birôs externos, enfim. A gente tem uma missão muito forte que é aumentar a capacidade analítica da organização, então não só entregando relatórios, dashboards, mas realmente fazendo com que o dado seja democratizado dentro da organização e as áreas, as unidades comerciais, elas possam usar o dado como ferramenta e diferenciação dentro das suas estratégias de negócio. E por fim, a gente tem trabalhado muito fortemente na criação de uma plataforma aberta para que a gente consiga realmente modernizar os nossos produtos e serviços e também a forma com que a gente faz as nossas parcerias para que isso seja o mais digital possível. Então, dentro de todo esse desafio, a gente criou uma visão de arquitetura do que a gente precisava enquanto tecnologia para entregar esses grandes objetivos. E aí o Pentaho foi uma das soluções que nós escolhemos muito dentro da missão de fazer a integração dos nossos dados. Excelente, muito bom. Acho que, assim como uma visão de negócios, dá para perceber realmente como a Rodobens usou a seu favor a transformação digital e é o que a gente conversa todos os dias quando a gente visita os nossos outros clientes, né? Como usar dados para suporte à tomada de decisão, né? Aí, Daniela, eu queria te perguntar um pouco assim, até para você compartilhar, uma vez que você já mostrou os pilares, o que puxou essa transformação digital dentro da Rodobens, mas se você pudesse compartilhar um pouquinho da jornada, né? Como é que foi? Porque a gente sabe que no PowerPoint parece tudo muito fácil, né? Mas no dia a dia, sair de uma arquitetura X para ir para uma arquitetura nova, talvez com um pouco de nuvem, a gente sabe que não é tão simples assim. Então, se você pudesse compartilhar com os nossos amigos aqui como é que foi um pouco dessa jornada, os aprendizados, enfim, seria muito interessante. Fábio, acho que até é mais importante do que eu falar, porque acaba que a gente fica ali na cadeira de gestão e muitas vezes não acompanha o dia a dia. Acho legal também o Bruno e o João falarem um pouco dessa jornada, porque acho que a gente vivenciou muito isso no dia a dia e eles tiveram aí um papel realmente de tracionar tudo isso muito importante. Mas como é que esse projeto começou? A gente tinha um legado de analytics que era lá de 2014, uma decisão, e aquele momento ainda as estratégias de nuvem para Analytics eram muito incipientes, então a Rodobens fez a adoção aí de uma estratégia, trazendo para dentro de casa um appliance e trabalhando numa arquitetura on-premise, e a gente teve um momento no final de 2018 em que a gente precisava tomar uma decisão com relação à estratégia de analytics dentro da organização. Então, nós tínhamos ou a continuidade da estratégia anterior, então renovação desse appliance, enfim, ou então realmente tomar uma decisão de fazer uma migração total dessa arquitetura para uma arquitetura cloud
e mudar aí as ferramentas de integração de dados e as demais ferramentas que compunham aí todo o nosso arcabouço de analytics. Nesse momento, a gente tomou a decisão de finalizar, ali, fazer um processo realmente de desativação da estratégia on-premises. Adotamos a AWS como a nossa estratégia de nuvem para Analytics e fizemos uma composição com algumas ferramentas, dentre elas o Pentaho. A Rodobens, ela tem uma característica que depois a gente vai explorar um pouquinho mais, que nós temos aí toda a nossa estratégia de sistemas legados rodando na Azure, e isso foi um desafio também, porque além da gente fazer um processo de migração para a AWS, a gente ainda precisava pensar isso de uma forma multi-cloud. Então, a gente tomou a decisão de começar esse projeto de uma forma bastante faseada, estruturando aí pequenas entregas, e aí nesse momento a gente estava começando também um processo dentro da Rodobens de adoção de métodos ágeis, mudando todo o nosso mindset, e era um momento em que a gente precisava alcançar os objetivos da transformação digital, fazer toda uma mudança de ferramental, tinha toda uma migração aí de dados, porque o nosso Analytics estava em uso, e ainda fazer todo esse processo de transformação de mindset. Então, isso foi um pouco aí dos elementos que nos levaram para esse momento de mudança. João, Bruno, vocês querem falar um pouquinho? Sim, vocês que estavam no dia a dia também, acho que é legal compartilhar um pouco, até falar um pouco dos primórdios da utilização do Pentaho Community, depois os motivadores para o licenciamento, etc. Compartilha com o pessoal. E é legal vocês falarem também aí como é que é trocar a turbina do avião com ele voando, né? Como a Daniela falou. Como é que vocês fizeram essa mágica aí? Para a gente começar com essa turbina voando, a gente começou a utilizar o Pentaho mesmo para a gente poder estar replicando os dados que a gente tinha na plataforma atual. A gente tinha MDM na plataforma anterior nossa, né, no Appliance, e a gente criamos jobs para poder replicar esses dados para a AWS também, e também começamos a replicar a parte de Data Lake também, tudo que tinha parte de ODS, Stage, nós começamos também a replicar antes de começar a desenvolver. Ali foi uma das primeiras experiências com o Pentaho que a gente teve também, e a gente teve um pouquinho de trabalho, tinha muito job para a gente fazer no começo, a gente não conhecia a ferramenta, mas foi uma ferramenta que a gente aprendeu muito fácil, adaptou muito bem com a ferramenta, a equipe toda. Mas no começo teve um choque, justamente por mudança, a gente precisava fazer muitos jobs de replicação naquele momento, aí a gente acabou montando uma estratégia muito parecida à replicação de várias tabelas, nós tínhamos praticamente 180 tabelas para replicar, e aí a gente acabou pegando um job, fizemos um modelo de job, e como ele grava um XML ali, a gente pegou e viu como era o formato daquilo ali e acabamos criando, nesse primeiro momento que a gente não tinha muito conhecimento, criamos jobs automáticos. A partir daquelas tabelas, a gente criou um padrão, replicou, tinha ajuste de caracteres, tinha que ser feito, aquele tipo de coisa. Então, a gente criou um job meio que modelo e acabou depois replicando para todos os jobs, isso daí automaticamente. Em cerca de 5 minutos depois de pronto, isso aí acabou criando todos os jobs. Resolvemos todos os problemas nesse momento, assim, todos os jobs, não, tínhamos que precisavam de ajuste, mas foi aquela questão de 80-20 naquele momento que a gente já estava aplicando o ágil. Então, a gente resolveu muito dos problemas de aplicação ali, depois a gente começou a replicar o job e começou a resolver alguns probleminhas de caracteres, tinha alguns jobs especiais, enter e tudo mais, para continuar. E aí, a gente começou a replicar, então, esses jobs com PostgreSQL lá na AWS, e depois começamos a replicar também dados para o Redshift. Acho que um ponto legal de falar dessa estratégia, né, João, é que assim, quando a gente mostra para vocês toda aquela estratégia de transformação digital, o que acontece? A organização não falou para a gente, não, a gente espera vocês fazerem um projeto de renovação da arquitetura de Analytics aí. Quanto tempo vocês precisam? 1 ano? Não, tudo bem, a gente espera 1 ano vocês terminarem. Não, eles deram o desafio assim, ok, vocês querem fazer aqui uma evolução, a gente entende os benefícios, tudo que vocês estão trazendo,
Só que os nossos objetivos de negócio estão aqui. A gente tinha aqui na conta implantar Salesforce, e aí todos os dados tinham que passar por dentro da Analytics e entregar uma série aí de modelagens para visão 360, priorização de endereço mais adequado para contactar o cliente. A gente estava implantando também uma solução de campaign. Nós tínhamos também ali naquele momento todos os usuários que já utilizavam da arquitetura antiga. Então, a gente tinha um momento que era ou eu crio uma estratégia rápida para habilitar a minha nuvem de analytics na AWS, ou eu vou perder o meu time com o negócio. Então, quando o João comenta que a gente veio com essa estratégia de criar aqui jobs automáticos para replicação dos dados, num primeiro momento a gente tinha os dados replicados, então eu tinha todo o meu processo de extração dos meus legados rodando aqui on-premises, espelhava esses dados para dentro da AWS e, em paralelo, todas as estratégias de transformação digital que consumiam dessas informações sendo construídas em paralelo, assim, foi uma loucura, já consumindo muitas vezes de estrutura de dados que nem tinha dado ainda, mas a gente já estava criando novo a partir da nossa nova visão de analytics. E isso foi, ao longo do tempo, equalizando até que a gente conseguiu, de fato, aí ter a estratégia dentro da nova arquitetura. E o bacana é que, assim, tudo isso que a Dani e o João acabou de falar, até esse momento a gente estava rodando tudo no Pentaho Community. A gente tinha um servidor de Pentaho Community de produção, de homologação e de dev on-premise. Todo o nosso legado estava na Azure São Paulo e a gente estava pegando esses dados que estavam no nosso appliance on-premise e replicando para a AWS lá dos Estados Unidos, na Norte Virgínia. Até nesse momento, esse era o nosso desenho, esse era o desenho que a gente tinha de Pentaho. E Brunão, deixa eu continuar contigo assim. Um pouco dessa, até para você compartilhar com o pessoal aqui da live, né? Como foi esse começo com o Pentaho Community? Como é que quando que vocês começaram a sentir que, ok, o Pentaho está me atendendo, está me ajudando, mas a coisa está ficando bem séria aqui e talvez eu precise realmente de algumas capacidades a mais, enfim, explica um pouco aí como é que foi esse momento. Posso emendar mais uma perguntinha, Bruno? Desculpa. Como é que vocês chegaram, aproveitando, né, a mesma pergunta, assim, o que deu o estalo de vocês dizer assim, poxa, eu acho que talvez esse tal de Pentaho pode fazer sentido para a gente? Como é que vocês chegaram até o Pentaho? Ou enfim, só curiosidade, acho que mais gente deve ter. Respondendo as perguntas aí, o começo do Pentaho do Community aqui na Rodobens não foi nada fácil, era uma ferramenta totalmente nova, a gente não tinha conhecimento dela, a gente estava indo muito na base de documentação e fórum na internet, apoio muito na comunidade. Eu acho que, para mim, falando que estava administrando todo esse ambiente, o grande estalo foi quando entrou Salesforce em produção, utilizando os dados que estavam na AWS, e de vez em quando a gente tomava alguns erros de Pentaho e tinha que perder uns 2, 3 dias lendo o log de Java, que não é fácil não. Eu acho que esse ponto aí foi bastante crítico. Eu até conversava bastante com a Dani, falava, Dani, tá difícil, tá complicado. E depois que a gente fez o primeiro bate-papo com o Fábio Meneguin, e a gente conversou um pouquinho com o Rodrigo também, e a gente viu uma possibilidade no Pentaho Pro, que seria a utilização dele em containers, que a gente vai falar mais para frente, e ele dá a possibilidade de eu ter ele multi-cloud, sendo que eu não preciso ter o ambiente inteiro replicado do repositório do Pentaho em si, eu não preciso ter ele na AWS, um repositório na AWS, um repositório na Azure. Eu posso ter em um lugar só e o Pentaho comunica via API, a própria API dele, e ele faz todo o serviço para a gente. Eu acho que, para mim, os pontos decisivos foram esses. Foi a dificuldade no começo do projeto, o Pentaho Community que a gente tinha, dependendo de comunidade, tem bastante coisa na comunidade? Tem, mas a Rodobens a gente estava numa velocidade de
de desenvolvimento de job numa velocidade tão grande que a gente não podia ficar parado em nenhum momento, o ambiente não podia parar, e às vezes eu tinha queda de ambiente por uma instalação que não estava tão bem feita também, e começou a dar algum problema, começou a gerar alguns problemas no negócio. Sobre sua pergunta, Ivan, sobre o porquê o pentarro, acho que foi essa pergunta. Como vocês chegaram até ele? Eu não sei te falar exatamente quando a gente chegou, porque quando eu entrei para o time do projeto, já estava decidido o pentarro, mas as conversas que eu tinha com o pessoal foi que o pentarro era uma baita de uma ferramenta e a gente tinha a oportunidade bem legal de fazer bastante coisa com a versão community. E se a gente conseguisse provar muito valor, a gente ia conseguir colocar a versão Pro aqui na empresa. E a gente sabia também que tinha bastante empresas no Brasil que estavam utilizando o pentarro. Tá? Aí talvez a Dani e o João, que até um pouquinho mais tempo, eles podem falar um pouquinho a mais sobre a decisão do pentarro. Teve também, assim, quando a gente sentiu uma necessidade também, o Bruno estava falando muito bem da parte de estrutura mesmo, né? Mas a gente também teve parte, quando a gente começou, assim, a gente começou a ter que refatorar as ETLs, né? Aí a gente tinha a maioria dos nossos sistemas legados, sistemas de origem, né, dependendo como o pessoal chama aí, estava na Azure. E aí a gente tinha gerado esses jobs ali, extrair esses dados, né? No começo nós começamos a fazer Parquet, arquivos Parquet, e só que depois a gente tinha que transferir isso para a AWS também, né? Então estava multi-cloud e a gente começou a ter dificuldade com gerenciamento de job, com orquestração de job, que eu tinha que gerar o Parquet e depois eu tinha que executar na outra nuvem, gerar o Parquet na Azure e gerar o Parquet e rodar para poder copiar para a AWS, para poder alimentar minhas stages, minhas ODS. E aí também isso daí, a versão Enterprise ajudou bastante depois que a gente teve também, porque igual o Bruno falou, a gente tem um repositório só que você publica o job, então você não tem aquele gerenciamento de ter os jobs em todas, uns jobs na Azure, outros jobs na AWS, né? A gente agenda e acaba executando e a gente acabou fazendo a própria orquestração dele dentro da ferramenta também que a versão Enterprise deu para a gente de poder agendar esses jobs, né? Então, assim, eu fazia a execução lá na Azure, eu não precisava ficar criando um bastão complexo para fazer a passagem para a próxima execução na AWS, porque depois, além disso, ainda eu tinha que mandar dados para Salesforce, eu tinha que estar processando o motorzinho ali para estar mandando dados para Salesforce, então tinha bastante dependência e essa questão de ele estar tudo integrado, essa execução ajuda bastante no tempo, né? Porque a gente tem, às vezes, o período, às vezes, na noite é curto para executar todas essas extrações e rodar, então ajudou bastante também, foi uma das coisas que a gente ajudou com a questão da Enterprise. Acho que uma das principais também foi dessa flexibilidade na execução dos jobs, de ter tudo colocado num lugar só, administração, a questão de jobs às vezes está desatualizado, de confusão, melhorou muito com isso também que aconteceu. Isso era uma coisa que eu até ia perguntar, mas vocês acabaram antecipando, porque eu tenho ouvido muito dos clientes a questão da dificuldade na gestão dos jobs. Então, quando você tem um ambiente menor, com, sei lá, 20 jobs, 20 transformations, 20 jobs, 30, dá para fazer tranquilo, você usa o schedulador do Windows, o schedulador de outro sistema operacional, etc. E a coisa flui. Agora, quando você começa a escalar, e o que vocês me falaram é que se vocês fossem uma pessoa, vocês já tinham nascido correndo, né? Não era nem andando, nem gatinhando, nem nada. Eu acho que realmente isso aí fez uma diferença grande para vocês, né? A gente controlava, né? Aqui, Ivan, quando a gente começou a schedular job aqui, a gente começou a schedular na crontab do servidor. Aí chegou um momento que a crontab do servidor não dava mais, aí eu schedulava na crontab de um servidor que a gente criou lá na Azure. Aí começou a dar problema porque eu esquecia de ver os jobs que rodaram lá na Azure, e quando falhava lá eu não sabia se estava aqui, se estava lá, e a gente começou a colocar, aí começamos a controlar, teve uma época que pensei até em controlar em Excel, mas aí viu que era muita coisa. Nossa. E a gente correu atrás de uma ferramenta de terceiro. Aí a ferramenta de terceiro foi um caos para colocar, perdemos uma semana apanhando com ela,
E aí um desenvolvedor do time começou a fazer scripts Python, e esses scripts Python ia fazer toda a orquestração desses jobs e começar a escrever num banco, que a gente criou uma interface web para ler esse banco, para alarmar, para mostrar se deu certo o job ou se não deu. Então, assim, foi um caos. Acabou dando muito trabalho, né? Sofreu muito. E isso que o Bruno falou, acho interessante, porque mostra, assim, a realidade de muita empresa no Brasil, né? Como você também tem que, como a Daniela falou, você tem que fazer tudo para ontem, tudo correndo, você não pode parar. Então, o que eu consigo fazer agora que vai resolver o meu problema nesse momento? E aí você faz e resolve aquele problema. E depois, o que eu posso fazer? Aquele problema, às vezes, que resolveu, gera outro. E aí, como é que eu resolvo o problema que foi gerado pela solução do primeiro problema? E aí, quando você vê, você tem com Frankenstein na mão, difícil de gerenciar, perdendo informação, às vezes, perdendo... E esse cenário que vocês colocaram de multi-cloud, é importante também a gente frisar que ele está muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? A gente fala, chega em algumas empresas, multi-cloud, não, isso é coisa do futuro, cloud, eu nem fui para cloud. Já tem muitas empresas que usam não só uma cloud, como várias clouds. Porto, deixa eu complementar aqui esse ponto. A decisão de trazer o Pentaho Community foi muito numa linha de que é difícil você vender dentro da empresa um investimento de saída para uma ferramenta de integração, ainda mais numa estratégia aí que era de uma movimentação, um projeto bem técnico, né? E a partir do momento que a gente começou a mostrar valor dentro do community e a gente conseguiu tangibilizar, olha, a informação da visão 360, que entrega a capacidade da atendente entender que aquele cliente deu uma nota de NPS baixa, então fazer um tratamento ali muito mais empático com a situação do cliente. Aí eu dou a visão de todos os negócios que esse cliente se relaciona na mão da operadora, eu faço campanha com oferta personalizada, enfim. Quando a gente conseguiu traduzir todos esses benefícios que a gente estava entregando para a organização através da ferramenta, foi muito fácil conseguir falar, olha, então agora eu preciso trazer esses e essas ferramentas para a TI, porque a TI tem que diminuir a janela de processamento, tem que ter uma melhor gestão, porque o dado ficou crítico. A gente precisa ter mais ferramental na mão para entregar esse serviço que tem tanto valor com a urgência que a empresa precisa. Então, acho que essa estratégia ela foi iniciada muito por uma restrição de orçamento, mas a partir do momento que a gente conseguiu mostrar valor, ficou fácil de vender internamente. Sim, ou seja, você conseguiu realmente mostrar que a ferramenta se paga, né? Ou seja, o valor que ela traz para você realmente não é só o suporte, ou só os recursos que ela traz realmente justificam o investimento dela dentro da... Eu queria aproveitar até fazer uma pergunta em termos de produtividade. O Pentaho tem ajudado vocês a aumentar a produtividade, não só sair de um cenário sem Pentaho para um cenário com Pentaho, como vocês falaram, no início gerando automaticamente as transformações via XML, depois usando lá até o Metadata Injection, as evoluções do Pentaho, e depois até saindo vamos orquestrar por script Python para vamos passar para um ambiente multi-cloud orquestrado da versão Enterprise, um scheduler centralizado e tudo mais, orquestrado. Isso teve diferença para vocês em termos de produtividade nessa jornada? Teve sim. No começo, a gente estava com uma empresa, né, ajudando a gente, né, desenvolvendo os jobs. A gente teve muito problema, não estava fluindo na velocidade que a gente precisava. E aí a gente acabou, assim, foi um momento que a gente teve que tomar aí algumas atitudes, tivemos que trazer, assim, acabamos trazendo o desenvolvimento para interno, desenvolvendo os ETLs, tudo mais internamente. E aí foi quando a gente estava usando o Agile, um conjunto também, né? A gente começou já o Agile, então também sempre a gente olhando no MVP do que a gente vai aplicar, né? Fazer o que eu preciso para isso aqui, para esse job, para isso estar entregue, né? O que esses jobs. Então a gente estava verificando o mínimo que eu precisava. No primeiro momento
o agendamento, a gente usou o Crontab, porque naquele momento a gente não tinha um amadurecimento, demorar muito para pegar uma ferramenta. Depois que a gente foi ver que também o Pental disponibilizava isso, mas a gente foi trabalhando com MVPs para ir evoluindo. Aí a gente trouxe esse desenvolvimento interno. No primeiro momento foi um baque também para o pessoal, porque não estava acostumado a desenvolver, mas a gente se adaptou muito bem, assim, foi rápido depois. Assim, depois daquele primeiro momento, foi rápido o aprendizado do pessoal, o pessoal é muito bom lá. Então, aí a gente começou a desenvolver bastante rápido, começamos a fazer MVP também, até onde a gente quer chegar aqui, até onde a gente precisa. Então, o que ajudou muito também foi, assim, além da ferramenta ser fácil, mas a gente saber até onde você vai com aquele, para fazer aquela entrega, né? Eu preciso entregar isso daqui uma sprint. Como que eu faço para entregar isso? Talvez eu não vou entregar o mundo perfeito ali, mas vou entregar parte dele, negocio com o cliente, né? E aí depois eu implemento a outra parte para a gente poder fazer essa entrega. Então, assim, ajudou bastante. A gente teve um conjunto aí de tudo isso, de desenvolvimento interno, que ajudou muito, porque a gente já conhecia as regras, né? Então, você aprender a desenvolver, como foi fácil, hein? A gente aprendeu a desenvolver, usou o ágil, tinha um conhecimento de regras. Então, tudo isso acabou juntando tudo e ajudou bastante para a gente. A gente tinha que fazer exato também de ETL, então a gente acabou melhorando também, depois a gente comenta também isso. Então, a gente acabou melhorando o processo de validação também desses jobs para a gente poder subir tudo isso para poder estar entregando para o cliente o que precisava. Né? Se alguém quer comentar mais alguma coisa, Bruno, Dani. Eu queria aproveitar só um minutinho só, pedir licença para os amigos aqui, pedir para a nossa plateia, escrevam no chat, façam perguntas, depois a gente pode até abrir para vocês fazerem perguntas e interagir com os nossos convidados aqui via áudio, mas vamos aproveitar para trocar conhecimento aqui, né? Pessoal, tem uma pergunta para vocês também, bem bacana essa questão da jornada, né? Que vocês tiveram dessa evolução e também essa questão de trabalhar multi-cloud, né? Trabalhar isso de forma transparente com o Pentaho. Considerando, vocês falaram como foi a evolução da arquitetura, mas pensando hoje, né? Vocês tocaram um pouquinho no assunto de containers, qual que é a foto da arquitetura hoje, assim, né? Qual é o ponto que vocês estão e como que isso está estruturado? Sei que tem coisa que está na Azure, tem coisa que está na AWS. Como é que está essa arquitetura atual? Eu tenho um desenho aqui para me mostrar. Não repara não, gente, porque o Clécio adora pegar o pessoal meio desprevenido, assim, tá? Eles são convidados, Clécio. Fazer isso com a gente, tudo bem. Mas... Colocar na... O Clécio gosta. Ele gosta dessas coisas. Eita, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Brunão, e obrigado aí por citar meu nome. Vou pegar esse vídeo e vou mandar para o meu chefe pedir um aumento, tá? Valeu. Depois a gente acerta aí o combinado por trás, hein? Eu também quero aumento. Você sabe onde que... share screen, achei. Exatamente. Isso, acho que tem um botãozinho verde aí. Boa. Isso. Tá aparecendo aí? Tá sim. Assim. Não só tá aparecendo, como tá bonito pra caramba. Perdi um tempo fazendo esse desenho. Basicamente, pessoal, a gente hoje tem aqui na parte de cima a AWS, é onde estão os nossos containers, que são os nossos containers masters, que a gente chama. Eu tenho um container aqui de produção, um de homologação e um de dev, cada um rodando em uma máquina. Eu tenho também uma máquina com Windows Server, com o Pentaho Client aqui, para o pessoal poder acessar e fazer todo o desenvolvimento nessa máquina aqui, pois se eu colocar essa máquina on-premise, vai ficar muito lento e não vai dar liga. E cada máquina dessa, ela tem um slave que a gente chama, que esse nó slave, ele está do Pentaho de produção, ele vai estar aqui embaixo na nossa nuvem da Azure, está aqui em São Paulo. E aqui eu tenho um slave de homologação também, e desenvolvimento por ser dev e para ter também uma economia de máquinas virtuais nas nuvens, eu criei o container de dev, o master está na AWS, mas o slave, ao invés de estar na Azure, eu coloquei ele on-premise
mas por uma questão por ser desenvolvimento e uma questão de custo para a Rodobens também. No fundo, é um híbrido multi-cloud, né? Que tá multi-cloud e com uma perninha no on-premise também. Exatamente, legal. E aqui na Azure, a gente deixou feito desenho aqui, que aqui está todos os nossos legados hoje. Tudo que é legado, a gente tem banco de dados SQL Server, MySQL, Oracle, Informix, ele está todo na Azure. Então, hoje, se eu tenho um job ou uma transformação que ela vai ser executada, o pessoal cria ele aqui na AWS, no Master, coloca ele para rodar no Master. A partir do momento que eu vou ter que fazer uma extração de dado de um legado, o Master, automaticamente, ele vai conectar aqui no Pentaho, que está na Azure, no slave dele, e vai passar para esse slave somente o job que é para ele executar, somente o XML do job. Ele executa, faz toda a extração dos dados que está aqui na Azure, em São Paulo, pega as tabelas e a gente, por padrão, aqui a Rodobens, a gente definiu que essas tabelas são extraídas, são colocadas em um arquivo Parquet, são compactadas e devolve para o S3, que é onde é o nosso lake. Então, todos os dados que nós precisamos está no lake, que é na AWS, que é no S3, tudo em arquivo Parquet. A partir desse momento, as máquinas do Pentaho aqui, quando ele for tratar um dado que está no lake, aí a Pentaho que está na AWS, a Master, pega os dados do lake, trabalha e grava dentro de Redshift e dentro de uma Aurora que a gente tem lá também. Hoje, esse é o desenho do que a gente tem hoje na Rodobens, falando de Pentaho e de container. Tudo isso daqui, todos os containers, tudo está feito, eles estão guardados no repositório de imagens nosso, que é o ECR, que é na AWS. Eu fiz um CloudFormation, eu scriptei tudo, então hoje eu só rodar um script de CloudFormation que ele vai fazer o deploy da imagem para mim, vai atualizar o arquivo Kettle, vai baixar os JDBC que eu preciso, configura outras variáveis de ambiente que são coisas nossas da Rodobens. Então hoje tudo está feito através de um CloudFormation. Hoje, perdi esse master aqui. Eu tenho um backup, claro, do repositório que está dentro dele. Eu mato ele, crio um novo. Em menos de 5 minutos ele vai estar no ar. Eu não tenho parada quase zero. Só apertando um botãozinho de start lá no CloudFormation na AWS. Tanto para a AWS quanto para Azure também. Então hoje é o nosso desenho de todos os containers. Não, legal. E assim, eu entendo nessa arquitetura também, Bruno. Se você, por exemplo, amanhã ou depois quiser colocar uma nova cloud, eu fiz um acordo com o Oracle Cloud, vou usar a infraestrutura deles também e algum banco lá no Oracle Cloud, né? Seria quase automático isso para vocês, né? Simplesmente eu vou criar uma máquina virtual Linux lá, ou Windows, mas basicamente uma máquina virtual Linux lá, e vou fazer download da minha imagem do container e vou dar um Docker run lá e ele vai estar subindo, pronto, está no ar. Claro, vou ter que pegar o backup que eu tenho do repositório e importar esse backup do repositório nessa imagem. E pronto. Vai estar funcionando com todos os meus jobs, tudo bonito, sem problema nenhum. No caso, nesse caso de você mover, mas por exemplo, se você botasse, como você botou ali, eu tenho o Oracle dentro do Azure. Eu consegui um acordo de usar o Oracle diretamente no Oracle Cloud, então vou mover esse banco Oracle para o Oracle Cloud. Então, você conseguiu uma slave lá. Criar um slave facilmente. Isso. E ter mais uma nuvem na sua infraestrutura, né? Sincronizando dados. Conseguiria. Aqui no canto teria uma Oracle Cloud rodando nele. Eu iria criar uma máquina Linux, colocar o Pentaho aqui, apontar em produção, dev, homologação, que eu tenho mais uma slave de Oracle e quando for Oracle ele vai rodar nessa máquina slave. Daí a gente faz, hoje a gente consegue fazer em menos de 5 minutos. Muito rápido. Ficou muito bom esse desenho. Bom, eu ia te perguntar em relação a alguns dos ganhos, você já está me dizendo aí que a velocidade de deploy está excelente, né? Isso. Impressionante isso. A velocidade de deploy está excelente. Está excelente. E eu acho interessante que você começa a perder também, com uma arquitetura dessa, o medo de ter novas clouds no seu
na sua infraestrutura, se for uma vantagem para o negócio, né? Porque o que pode acontecer com muita empresa eu tenho uma cloud, já está difícil lidar com fornecedor, vou lidar com 2 fornecedores e 2 infraestruturas diferentes? Não. Então, quando você monta uma estrutura dessa, não, é mais uma cloud, não tem problema. Se for mais barato colocar uma parte lá, eu divido o meu workload em 2 clouds, não tem problema nenhum. Isso. E eu acho também, Rodrigo, que depois de passar muito tempo lendo log de Java, você perde o medo de erro de Java. No pointer exception não vai ser mais um problema para você. Se der um erro, eu mato o container, subo outro, problema nenhum, ninguém vai nem ver o que aconteceu. Hoje está muito fácil. Deixa eu pegar uma pergunta do chat aqui. Deixa eu pegar uma pergunta do chat aí. O pessoal da Rodobens, quem quiser, a Dani, o João, o Bruno, respondem, né? Guilherme Comunhão colocou aqui no chat. Quais os benefícios do Pentaho Enterprise para a Rodobens? Falando de... Quer falar, João? Eu ia falar assim, né? A gente já comentou um pouquinho, mas com essa parte aí de tá tendo os agendamentos de job centralizados, tá tudo centralizado, os agendamentos de job, né? A gente não tá espalhado em vários lugares, então a gente coloca tudo por exemplo, na AWS, os jobs ficam tudo centralizado, então já diminui a questão de confusão, de você ter versão de job diferente. A gente também tem a parte que não funcionava muito bem na versão standard, que era a questão de gerar parquet. No começo a gente usa bastante parquet, uns pontos, zip, estamos começando a usar também, mas não funcionava muito bem a compressão, né, para snap do parquet, isso ajudou bastante. Essa questão também de eu agendar jobs, né, eu preciso fazer o agendamento, a orquestração. Quem trabalha com ETL sabe que é bem complicado fazer a orquestração de dependência dos jobs, então a versão Enterprise ajudou bastante a gente nesse ponto aí. E ficou bem fluido, ficou bem fácil fazer a orquestração. Achei que a gente fosse sofrer muito mais, até era uma das coisas que a gente estava tentando levar até um determinado momento sem fazer, até que chegou a hora que não tinha mais jeito. Não, agora nós temos que parar, fazer um job técnico para a gente poder resolver isso, e a versão Enterprise ajudou bastante nesse ponto aí. Acho que o Brunão também tem bastante coisa da parte de infra, né? Acho que da nossa parte a gente acabou de falar e mostrar aqui a facilidade de fazer deploy de um novo ambiente, caso a gente queira migrar para uma nova nuvem ou trazer de volta para o data center nosso, caso dê algum problema no nosso ambiente. É muito rápido, muito fácil, muito prático para mim criar um ambiente novo e não ter mais problema e liberar o pessoal para trabalhar. Em termos de visão aqui, para quem responde pelo negócio que é crítico e que a gente sabe, se não amanhecer com o dado dentro da central, não gerar as campanhas, é algo que realmente ocasiona aí problemas dentro da operação da organização. Então, contar com uma robustez aí de um suporte, de um agendamento que me garante, se dá erro, eu consigo saber no momento e ter proatividade nas ações. Então, acho que essa tranquilidade frente à criticidade do negócio é algo que também faz muita diferença. Então, hoje a gente tem todo um suporte que é muito diferenciado. A comunidade é muito legal, mas quando o negócio fica muito crítico, não dá para a gente contar só com a comunidade. Então, acho que isso também faz bastante. É interessante, até aproveitando para puxar um gancho, eu queria até perguntar para vocês, então, o dado, hoje em dia, para vocês, é crítico, ou seja, ele realmente tem se tornado um ativo dentro da estrutura de vocês, não é mais como eu tenho que comprar mais storage para guardar isso aqui e fazer backup. Então, ele realmente tem essa criticidade para vocês, o dado. Com certeza. Hoje eu não consigo fazer a estratégia de atendimento de clientes, de parceiro, eu não consigo entregar dado para as estratégias de campanhas, de venda. Então, tem uma série... Agora, os nossos motores de crédito, agora mais recentemente, desde o começo desse mês, eu não rodo análise de crédito se eu não tiver o dado ali entregue para tomada de decisão. Então, tem o uso tradicional, é claro, de um dashboard, de
um relatório, mas para a gente essa é a parte que é menos crítica. O que pega mais são essas funções aí dentro da operação que depende do dado que é processado aí pelos motores. Então, seguindo a curva de amadurecimento analítico de vocês já estão realmente monetizando os dados, que é o que os grandes estudiosos pregam aí dentro dessa teoria. Isso é muito Ivan, bacana. Agora eu vou gravar para mostrar isso para o meu chefe. Tá? Pronto, todo mundo ganhando aumento agora. É, isso aí. Não, eu acho que vocês já estão dentro daquele nível, não tem um gráfico de amadurecimento analítico, né, das organizações, vocês já estão num degrau realmente de extrair valor e monetizar o dado, né? Não é só ser um acumulador de dados. E o que é mais interessante é que parte dessa estratégia sai da TI, né? Que em parceria com o negócio. Então isso é um negócio bem interessante mesmo, essa forma como vocês estão conduzindo o projeto. Ivan, alguém fez alguma pergunta da Azuri aí? Você quer fazer a pergunta da Azuri? Eu vou falar nesse instante aqui. Eu acho que foi o Márcio Lima. Ele perguntou como é que é feita a rota de enviar o processamento para o Azure em um slave. Tá? Basicamente, nas conexões, nas connections do Pentaho, você vai criar uma conexão nova apontando uma variável de Kettle. Essa variável de Kettle, ela vai estar chamando o hostname do Pentaho Slave, que está lá na Azure. E quando você for criar o job, o primeiro step seria o de start, o segundo job, o segundo step, se ele é um step que ele vai rodar lá na Azure, você tem que selecionar ele para rodar naquela connection da Azure que você criou. A questão de criar variáveis e tudo é porque o ambiente de vocês é bastante dinâmico, né? Então, vocês têm lá, na verdade, vocês acabam tendo meio que um cluster de desenvolvimento, de homologação e de produção, né? É simplificado Isso. de desenvolvimento e homologação, mas assim, dentro, até complementando do Pentaho de você dizer, olha, eu quero rodar num ambiente ou no outro, é basicamente uma run configuration que você vai dizendo, olha, onde está os nós que eu quero usar para usar, onde são os nós que eu quero usar dentro da minha configuração. E aí vai ser um endereço de rede que você vai ter uma rota lá, aí pode ter até rotas otimizadas de infraestrutura dentro do cloud, enfim, mas basicamente dentro do Pentaho é você dizer onde você quer rodar essa transformação. Vou ver se eu consigo colocar a tela para o pessoal, aí dá para visualizar bem rápido como que é feito, dá para ver que é bem tranquilo. Só ver se eu consigo colocar aqui, eu já compartilhar a tela, eu coloco. E enquanto você vê isso, João, até para aproveitar, acho que para situar o público também, qual é a complexidade do ambiente de vocês hoje em dia em termos de quantidade de transformação, de volume de dados? Vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente? Porque a gente vai falando, não, essa solução é assim, é multi-cloud, mas tem muita empresa que deve estar pensando, eu tenho o mesmo problema ou não tenho o mesmo problema, o meu ambiente é tão complexo quanto o deles ou não é? Olha, a gente tem assim, de tamanho de tabelas, né? Isso na parte de analytics, né? Tirando a parte de MDM, né? A gente tem Stage ODS, nós temos cerca de 110 tabelas. Aí tem tabelas aí que às vezes tem praticamente 200 colunas, tem 100 milhões de linhas, 200 milhões de linhas, tabelas menores. A gente também tem a parte de Data Lake também, que aí acaba virando um Parquet, um GZip. O Brunão, você leva Estou vendo isso agora, João. Né? Eu estou vendo isso agora, mas
hoje o nosso data lake... Eu dei uma de Clécio agora, pegando vocês desprevenidos, né? Você que sempre faz isso, Porto. Mas, assim, na verdade, a gente tem cerca de 110 tabelas, mas vezes, né? É que a gente está, então dá bastante. A gente tem um esquema também que a gente acabou não comentando, que a gente começou a usar do injection também, né? Do Pentaho, que ele oferece a questão do injection, que ajudou bastante a gente a acelerar os nossos processos aí de catalogo. A gente fez ele para poder gerar jobs, muitas coisas do job, a gente põe a tabela lá, põe um select da tabela, o nome da tabela, a gente cataloga no Glue, essa parte aqui, o Glue é metadados da AWS, usam um programinha para catalogar no Glue, e a gente acaba lendo essas tabelas via Pentaho com metadata injection e gerando bastante coisa aí de forma rápida e eficiente com a parte do injection, né? E a gente começou, ainda estava na versão free, e essa parte, assim, no começo estava um pouquinho complexo, a gente foi simplificando ela e depois acabou ajudando a gente a dar agilidade também nessa parte do injection. E, assim, parecia que era complexo no começo, né? Foi complexo no começo, mas depois a gente foi vendo que determinadas coisas dava para simplificar e acabou ficando bem fácil de implementar. Hoje é uma das coisas que ajuda a gente a acelerar bastante o nosso desenvolvimento também. Só vou compartilhar rapidinho aquela tela da execução que o rapaz tinha perguntado lá da Azure. Já está aqui, eu tinha dado o print, está na mão, acabei até esquecendo. Enquanto o Bruno acha... Enquanto você compartilha... Estão me ouvindo? Sim, sim. De Data Lake, a gente está fazendo 1 ano de Data Lake de Rodobens lá no S3. Data Lake, a gente tem quase 300 GB de dados lá. Hoje o nosso Redshift está com 250 GB de dados também. E nosso Aurora, que basicamente tem o nosso MDM lá, tem algumas coisinhas agora de alguns motores de priorização e de crédito, ele está com 120 GB. Legal. Bom, enquanto... aqui, ó. Então depois eu faço a pergunta. A tela já está no ar aqui. Isso. Vocês estão vendo já a tela aqui? Essa tela aqui foi a que o rapaz perguntou. Eu pus só os jobs aqui, mas a gente tem um job de orquestração aqui principal. E aí o primeiro job que executa, que ok, esse aqui, ele roda no Azure. Ele tem simplesmente marcado isso daqui, ó. Rodar jobs livre no Azure, que foi uma configuração que a gente fez. E aí tudo que está debaixo desse job, as transformações, automaticamente eles são copiados para o Azure e executados. E aí depois ele continua o fluxo, terminou de executar, gerar tudo que a gente precisava aqui no Azure. Geralmente no Azure a gente gera os parquet, os gzip, faz as compressões, transfere para o S3, e aí depois a gente acaba precisando da parte de stage, DS, gerar o dado, aí fica na própria AWS, né? A gente roda aqui, fica Pentaho local, que não precisa configurar, mas ele fica na AWS. Então, assim, a configuração ficou bem simples. Nisso eu não esperava que fosse tão simples. Eu já trabalhei com orquestração e outras ferramentas, deu muito trabalho, principalmente assim, se fosse multi-cloud, eu precisar passar do bastão da Azure para a AWS, né? Quando poucos jobs, tudo bem, mas quando você tem muita coisa, isso acaba dando muito trabalho. Então, assim, simplificou bastante isso para a gente. Legal. De repente você já responde aí, João. O Márcio Lima perguntou se nas cargas realizadas com extração de banco de dados e carga na nuvem, qual é o método usado? Incremental, CDC, e como é que vocês estão fazendo, né? E se o Pentaho Enterprise tem algo especial nesse sentido, depois aí a gente pode responder. Tá. Algumas tabelas a gente faz, dependendo do tamanho da tabela, compensa fazer full. Então, algumas a gente faz full diariamente, porque não compensa tabelas pequenas, tá quebrando. Às vezes, assim, tabelas geralmente não é regra, mas assim, dá para 5 mil registros, 5 milhões de registros, né? Geralmente a gente faz carga full, na maioria. Se não for muitas colunas, assim, 200 colunas, geralmente a gente faz carga full. Agora, se for acima disso, geralmente a gente faz uma carga full inicial, às vezes carga incrementais. A gente vai optando, geralmente a gente faz por MVP mesmo, combina com
com o cliente, como que a gente vai fazer essa entrega, para poder entregar rápido, né? Porque a gente entrega rápido, ele começa já a usar aquilo ali, de repente faz uma carga full inicial, depois eu trabalho uma carga incremental rápida também ali por data, geralmente é por data que a gente faz. Também a gente usa também uma questão que a gente acabou desenvolvendo internamente, que é de checksum, para, assim, com Pentaho, com Redshift, casando com checksum, às vezes o sistema não tem uma data ali, mas a gente traz para uma área de auxiliar ali e faz a diferença para poder carregar esses dados e joga depois para nosso stage ODS. Mas então a gente tem essa estratégia, carga full, às vezes carga incremental, e algumas coisas a gente faz hash, um esquema de hash MD5 aí de comparação para poder estar levando só a diferença dos dados também. Então depende do caso, e a gente vê muito assim, como que a gente faz para entregar isso de uma forma eficiente assim nesse momento, e a gente vai trabalhando depois. Então isso ajudou bastante com nossas entregas. Acho que um ponto, né, João, a gente perdeu o medo de carregar a dívida técnica, né? A gente, enquanto área de arquitetura, sempre teve aí um histórico de querer fazer o mais perfeito possível, né, da primeira vez. E aí, todo esse processo ajudou muito a gente a enxergar que muitas vezes vale a pena a gente priorizar a entrega para negócio, carrega uma dívida técnica nas próximas sprints, e com o tempo, se a gente realmente começar a ter a parceria com o negócio e deixar o espaço dentro das sprints para regularizar as dívidas técnicas que são abertas, a gente vai colocando tudo em ordem, mas o valor foi entregue lá na frente. Então, acho que isso também foi um aprendizado enquanto cultura e da área de arquitetura muito importante. E às vezes, né, Dani, até assim, você faz aquela implementação achando que é uma dívida técnica, só que às vezes fica bom e não precisa de mudança, então acaba ficando aquela carga full, aquela carga incremental, às vezes ela fica bom por uma data que tem ali e não precisa mexer de novo. Então, assim, a gente ganha muito com o negócio, né? A gente teve até um elogio recente, né, de clientes elogiando a gente com a entrega de TI, que é difícil, né? O cliente que elogiou a gente pela entrega, assim, ele nunca tinha dado um elogio para TI, né? E a gente teve um elogio aí, foi bem legal, gratificante para todo mundo. Eu queria pegar esse gancho e perguntar para vocês, como é que, obviamente que não é o fim do todo o projeto, vocês ainda estão vivendo, mas como é que o relacionamento de vocês com as áreas de negócio depois desse projeto todo, como é que ficou? É um processo de construção, né, Fábio? Então, a gente começou a primeira etapa desse projeto muito próximos aí da área de CRM, porque a gente tinha um foco muito grande na central, e a entrega de informações aí para operacionalização de campanhas. Agora, nessa segunda etapa, a gente já está tendo um foco muito forte em crédito. O que a gente também teve um trabalho muito legal com a área de gestão de desempenho, acho que depois vale a pena o João comentar, que foi algo também de mudança de postura da TI. O que a gente tem aprendido é que não basta só a gente focar no técnico, a gente tem que entender qual que é o valor para negócio. Se a gente conseguir construir o backlog de entregáveis, as decisões técnicas, até a forma de construir, de fato, muito alinhado com o negócio percebe essa mudança, percebe o valor e... Peraí, pessoal, tá uma barulheira aqui, desculpa. E aí o negócio ele começa a se engajar em entender e cria uma proximidade, e realmente é quando a gente começa a entender o que mais ativa valor. Então, acho que a gente está nesse momento em que a gente tem aprendido muito, mudado muito a forma de pensar, de se posicionar. As decisões, agora a gente vê que elas são muito mais tomadas em função do valor para negócio do que propriamente por tecnologia. É claro que a gente tem aqui as nossas missões técnicas, e muito de tudo isso que a gente mostrou também foi baseado no roadmap técnico, da onde a gente saiu e da onde a gente queria chegar, mas eu acho que é esse abrir os olhos da área de TI para ser mais parceiro de negócio, entender um pouco como é que a nossa entrega agrega valor. Muitas coisas assim do que a Dani estava falando, a gente fez o seguinte, a gente fez o desenvolvimento. Muitas vezes nós acoplamos ao desenvolvimento uma coisa que a gente tinha muito problema, assim. A gente acoplou certa parte da validação de dados ali na parte de desenvolvimento. Então, a própria pessoa que desenvolveu o job, ela já faz a validação e, assim,
e a gente já desenvolve o job pensando em quem vai validar também, porque depois tem uma validação futura, né? Então, mas o desenvolvedor validando ali, no começo ele não gostava, só que ele faz uma validação e praticamente entrega o job aí 99% pronto, quando dá problema. E aí o job já está pronto e não precisa voltar para trás na hora da validação. Aí a pessoa que faz a avaliação do job, dos dados, geralmente está ok, é pouca coisa se precisar ajustar. Então ganha muito tempo, porque nós já passamos por épocas que você faz o job, manda, volta para o desenvolvedor, vai, fica aquele ping-pong ali, às vezes de dias, semanas. Então isso a gente acabou resolvendo, mas a gente parou, pensou como nós fazemos um job que é possível fazer validação, né? Já pensando em quem valida. Então isso ajudou bastante também. Aí na hora de entregar para o cliente também, a gente mudou muitas ferramentas, né? Então a gente ia junto com o cliente, nós fizemos isso, fizemos questão de fazer isso, uma das coisas que a gente puxou, vamos entregar para o cliente, vamos fazer junto com ele. Então nós fizemos a entrega junto, participamos do que ele estava fazendo, muitas vezes tivemos que fazer adaptações no que ele tinha que usar, às vezes 2 ferramentas, ou uma ferramenta para resolver a questão, mas o que melhor atendia? Às vezes ele ficava sofrendo em uma ferramenta só, mas 2 resolvem a questão muito fácil, ou ele passa por uma e para outra para fazer, às vezes, um dashboard, para fazer um relatório. E aí, assim, foi uma das coisas que a gente teve, essa aproximação real com o negócio, foi uma das coisas que a gente não tinha antigamente, assim, não fazia tanto com o negócio, a gente ganhou muito com isso, né? Foi onde a gente acabou conquistando, na verdade, o cliente, né? Estar próximo dele para na hora que ele está com um problema, a gente vai ajudar. A gente simplesmente não faz o técnico somente. Nós vamos lá e ajuda ele a colocar o que ele está fazendo em produção e sentir a dor junto com ele, né? O que está acontecendo, qual que é o teu problema, como que a gente pode resolver e realmente ajudar a resolver. Às vezes tem que trocar a ferramenta que ele está de frente ali. Isso ajudou muito a muita gente assim com o negócio mesmo, com as diversas áreas de negócio que a gente está trabalhando. Eu acho também que para a gente chegar nesse nível, a gente aqui faz sprints de 2 semanas e as 15 primeiras sprints a gente bombou, a gente não entregou nada. Tava vendo, na época ainda eu vi um momento, eu falei, Dani vai matar alguém aqui dentro, né? Porque foi 15 sprints, 15 vezes 2 são 30 semanas que não entregamos nada. Todas as sprints a gente não entregava nada, não tinha nada de valor para o negócio. Quando a gente chegava perto de entregar, faltando 2 dias da sprint, a gente descobriu alguma coisa que miava a sprint, melava a sprint inteira, mais uma vez não entregamos. Então, acho que o caminho para chegar no que a gente tem hoje de desenvolvimento e também de ambiente da plataforma toda em si foi um caminho, foi bastante duro. Apanhamos demais, muito, mas graças a Deus deu tudo certo. É muita coisa, né, Bruno? A gente sofreu muito, assim, nessas 15 sprints, a gente tinha um fornecedor, né, fazendo os ETLs e, assim, muitas vezes não eram tratadas algumas coisas e não eram cumpridas, foi uma das coisas que a gente teve que mudar. E, assim, o principal resultado foi quando a gente assumiu realmente o desenvolvimento das ETLs. Foi bem rápido, porque a gente estava junto com eles, a gente não punha a mão nas ETLs, basicamente. Às vezes a gente punha mas muitas vezes dava problema você ajustar as ETLs, né? Mas quando a gente assumiu esse desenvolvimento das ETLs, assumimos entregar os MVP, foi aí que a gente começou a ter, assim, que o projeto começou a andar muito rápido depois, né? A gente assumiu isso, daí passou algumas semanas, a gente começou a entregar coisas muito rápidas, porque a gente conhecia, começou a desenvolver, sabia o dado que tinha que validar, então a gente casou tudo isso, começou a usar checksum para validação de dados, então a gente implementou várias técnicas, sprint a sprint, a gente começou a guardar um pouquinho de coisa a partir dessa 15ª sprint, que ajudou a dar velocidade, né? Não foi uma coisa só, foi muitas coisas aí, e aí mas a principal foi quando a gente trouxe, assim, a gente assumiu essa questão de desenvolver internamente e tá aplicando aí o que realmente precisamos entregar para o cliente. Foi desenvolvimento e a parte de sustentação também do pentarro, né? Na época a gente sofria muito com quedas do pentarro, às vezes o pentarro caía e o banco do Progress, do post dele não voltava mais. Então foi um todo que ajudou muito. Quando a gente pegou todo o processo inteiro, o projeto inteiro, aí a gente foi dando a nossa cara, colocando a cara da Rodobens, que todo mundo sabia o que estava fazendo, onde estava mexendo, aí eu acho que foi onde andou muito. É isso aí, né, Bruno? Aí você falou também, né, de quanto deu problema, né? Deixa eu falar aí. Depois hoje a gente está na 26ª sprint, né? A gente andou 11 sprints após isso, e nenhuma nós falhamos mais. A gente, na verdade, a gente criou um problema em determinado momento para a Dani, porque nós
nós ficamos usando tudo que nós fizemos de melhorias, assim, a gente começou a entregar muito, que as sprints não davam, a gente entregava sempre mais. Cada sprint a gente estava acelerando mais e mais e mais. Chegou um momento que não tinha backlog ali, a gente precisou começar. Tinha backlog, mas não estava mapeado, né? A gente precisou trazer até parte da equipe para começar a fazer um mapeamento. Então as pessoas começaram a fazer mapeamento também, trabalharem para poder ajudar a trazer esse backlog, porque a gente começou a mover tão rápido que acabou, assim, superou expectativas, né? Acho que a Dani foi a que estava por trás disso daí trazendo, ela até pode, de repente, contar alguma coisa. Acho que a gente viveu muito daquele ciclo de amadurecimento de equipes, né? A gente tinha uma equipe que no começo tinha realmente uma questão de entrosamento, aí muito ocasionado aí pelo parceiro da época. A gente viveu todo o storming, a gente passou por um processo de formação, de estruturação, seja de método, de uso de ferramenta, curva de aprendizado, até que em determinado momento a gente teve uma normatização do trabalho e aí, de fato, a gente sabia como trabalhar, tinha um pouco mais de robustez do como fazer e depois a gente realmente rompeu a barreira do performing aí e hoje a gente tem um time que é muito maduro, que consegue se comprometer, que entrega, que não fura data, que entrega o objetivo, que tem foco no cliente. Então, é um time que realmente sofreu muito no começo, foi dificílimo, então, assim, a ponto da gente se questionar se o caminho era esse, se a gente ia conseguir, de fato, agregar valor com todo o ferramental, se as decisões estavam corretas, se a forma com que a gente tinha definido tocar o projeto era mais acertada, mas a gente entendeu, perseveramos aí nos objetivos, foi muito ciclo de feedback, onde é que a gente pode melhorar, e hoje, assim, é um time de alta performance que tem feito a diferença aí dentro da TI. Isso é muito legal. Eu me lembro uma das reuniões que nós tivemos, que eu cheguei logo cedinho aí na Rodobens, e eu vi você com seu time todo de pé fazendo uma reunião pela manhã, e aquilo me chamou tanto a atenção que eu falei, caramba, essa equipe, assim, eu não ouvi o que vocês estavam conversando, mas me deu uma impressão de uma equipe unida, uma equipe realmente focada em resolver, sabe? Começar amanhã com o gás todo foi uma experiência muito legal ter presenciado isso. Parabéns aí a todos envolvidos. Viu? E reunião em pé para não perder tempo, né? Então, para ser correndo, tipo implementar uma sprint de Pentaho. Bom, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. A gente vai responder o que a gente conseguir, porque nós já avançamos bastante aqui no tempo. O Newton pergunta qual é o custo da licença, se o custo da licença é por core de processador e se o custo, como fica o custo em container, se tem diferença. O custo sim é por core de processador e a gente leva em consideração também o nível de suporte que vocês vão querer. Se é um nível de suporte de 8x5, de 24x7, ou se você necessita de algum tipo de atenção especial. Se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma outra conversa, num segundo momento, numa outra live, explicando as diferenças que tem de níveis de suporte e também a forma como é licenciada. A outra questão que também influencia no licenciamento se vai ser só o PDI, né, a parte de Data Integration, ou se vai ser também a parte de Business Analytics, tá? E em relação a container, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma diferenciação de preço na price list, mas a gente está ouvindo alguma coisa que pode vir aí pela frente, tá? Mas por enquanto não tem diferença em relação a isso. Contrato antigo não pode ser aditado, tá? Bom, eu entendo que seja igual à legislação brasileira, né? Ela não retroage para prejudicar. Mas como é feito nos Estados Unidos, aí eu não sei. Não posso garantir. Tá? Mas eu acredito que contratos vigentes não vão modificar e a gente também não tem nada claro em relação a isso. Isso aqui é só achômetro. Isso aí. Tem algumas perguntas, né, Ivan, sobre confecção de dashboards, né?
Isso. O Ítalo está perguntando sobre os dashboards, né? Pode falar, Ivan. Isso. Aí tem mais uma antes aqui do Newton perguntando qual que é o tamanho do servidor de produção de vocês. Hoje, configuração. a nossa máquina master, o que está na AWS, ela tem 8 processadores e 32 GB de RAM. E na máquina slave da Azure, a gente tem 8 processadores e 16 GB de RAM. Porque hoje a Rodobens adquiriu 16 processadores, então a gente dividiu entre 8 e 8 para balancear. E a gente vem monitorando, caso a gente vê que na Azure não está usando tanto, a gente tira daqui e põe para lá para ir balanceando isso. Legal. Fabito, contigo aí. Acho que Dos dashboards, né? Eu acho que o Ítalo está perguntando se os dashboards são implementados no Pentaho, né? No caso de vocês, eu já sei a resposta, mas deixa o Bruno... Paulo Dutra, que perguntou. Confecção de dashboards. Isso, também. Para quem é disponibilizado, interno e externamente, e tem um Ítalo também, né? Isso aí. Hoje a maioria da organização está usando o Power BI para estar publicando os dashboards. Então está tudo a grande maioria está via Power BI mesmo. O Power BI conectado lá no Redshift. Isso. Que o dado todo foi trabalhado pelo Pentaho e a gente joga para o Redshift, o pessoal conecta no Redshift para expor os dashboards. Isso aí. Clécio, tem uma pergunta para você aqui do Alexandre. Se a Pentaho tem uma plataforma para catalogar metadados, não é isso, Ivan? Exatamente. Quero ver você agora, Clécio. Você já bateu em todo mundo aí, fez surpresinha para todos, agora vamos para você, né, cara? Fala do Waterline aí pra gente. Vocês me amam, né? Vamos lá. Isso eu não posso expor diante de tanta gente aqui. Publicamente, assim, não posso. não. Melhor não. Vamos manter a integridade aqui. Não, vamos lá. Basicamente, o Pentaho, ele faz parte de uma suíte, que é a suíte Lumada, né? E o Pentaho é um dos componentes que é o componente de integração de dados. Dentro dessa suíte, a gente tem também uma solução de catálogo de dados. E qual que é o benefício dessa camada? Basicamente, o benefício dessa camada é imagina que você tem um data lake, você tem uma série de datasets disponíveis ali, e você começa a chegar num estágio onde o seu usuário de negócio começa, de repente, até ter dificuldade de encontrar as informações que estão disponíveis, dado que você tem diversas informações disponíveis, né? Então, essa suíte de catálogo de dados, ela é como se fosse um Google para o seu Data Lake ou para suas fontes de dados analíticas, onde você consegue ir lá, através de uma busca, eu quero encontrar dado de marketing. Automaticamente a solução vai lá, já traz todos os datasets relacionados a marketing, como se fosse um e-commerce mesmo. Você consegue filtrar por data, você consegue filtrar se o dado é um dado que já foi validado ou não, você consegue filtrar, enfim, se é um dado sensível ou não, e até você já poderia ter isso até as políticas de privacidade de acordo com o seu perfil, o que você pode ver, o que você não pode. E aí você consegue, é como se fosse um marketplace também, a solução permite que usuários deem nota naqueles datasets. Putz, eu já usei esse dataset, ele é muito bacana, a informação está completa, não está. Então, quando você faz busca, ele já traz inclusive os dados pela relevância. Putz, esse dataset é muito usado. Esse dataset já teve várias pessoas que deram nota aqui, que ele está com score alto. Então, a gente tem essa suíte de catálogo de dados, que já traz essa riqueza aí, né? Para você, não só para você encontrar os dados, mas para você encontrar o melhor dado. Isso para o usuário de negócio é excelente, porque à medida que você começa a disponibilizar ali informações no lago, imagina para o usuário de negócio que muitas vezes não sabe o que tem disponível. Então, a solução como essa é primordial. E um outro benefício é que a solução ela tem um engine de machine learning ali por detrás, que faz catalogação automática, porque hoje um grande desafio que a gente vê dos nossos clientes comentam é, putz, mas eu vou ter que catalogar todas as métricas, todos os indicadores, todas as colunas, todas as tabelas. Essa solução, uma vez que você faz o catálogo, você cria uma tag lá, olha, esse campo é um nome de cliente. Ele consegue fazer, através de machine learning,
ver todos os outros campos do seu lake, das suas bases que estão mapeadas, que tem um perfil similar, e ele já já fala, ó, todos esses outros também são cliente. Ou o campo receita, ele já consegue identificar onde tem outros campos receita na base, e ele faz essa propagação de tags automática, então isso traz bastante ganho para quem precisa catalogar o ambiente, né? Então, sim, a gente tem uma suíte de catálogo de dados, faz parte do nosso portfólio Lumada, é o irmão ali do Pentaho, né? Que se chama Lumada Data Catalog, né? Aí, diga-se de passagem, é o irmão mais novinho, né? Porque ele chegou tem o pouco tempo. caçula aí, chegou tem pouco tempo. Espero que não seja a raspa do tacho, que venha mais outras soluções para complementar e deixar nosso portfólio mais robusto ainda. Exatamente. Mas é uma solução bem interessante, né, Ivan? E que está bem aderente, principalmente agora, nessa questão, quando você está tendo diversas informações no Data Lake, você ter uma camada dessa para facilitar você encontrar o dado que você precisa é primordial, né? Sim. Não só no Data Lake, como na nuvem também. Isso Exatamente. é um negócio que é bem interessante ter. Então, a gente tem... e tem no primeiro vídeo, eu acho que a gente fez, não é? No primeiro webinar, a gente comentou um pouco sobre a estrutura a arquitetura, né, do Lumada, tá? Então, se vocês quiserem revisitar, a gente tem esses vídeos disponíveis, tá? Estamos trabalhando aí num canal do YouTube, e a gente vai disponibilizar isso aí para vocês também, tá? Bom, eu acho que a gente já estendeu bastante o tempo, né? Fomos bem longe. Posso, Ivan, deixa eu só... Oi. Tem só mais uma perguntinha que é simples, né? Meio que sim ou não. Do Márcio. Sim. Se é possível fazer a governança no nível de linha e coluna nessa solução de catálogo. A ideia da solução de catálogo de dados não é você disponibilizar o dado a partir dela para ser consumido por uma ferramenta de análise de dados, tá? A grande proposta dela é você encontrar o dado. Quando você está utilizando ela e até em conjunto com o Data Lake, ela permite até que você, a partir dela, você já crie uma tabela Hive para expor aquele dado que você encontrou, caso ele não esteja disponível, caso esse dataset não esteja disponível ali para ser consumido via Hadoop, por exemplo. Mas a grande proposta da solução não é você consumir a partir dela, é você usar ela como um mecanismo realmente de catalogação e para você encontrar o dado que você precisa, e a partir daí você vai lá e consome ele onde quer que ele esteja. Né? Maravilha. O Edson também me mandou uma pergunta aqui, perguntando o seguinte, falando assim, muito boa essa parte de catálogo de dados. E ele está perguntando se a suíte tem alguma ferramenta de virtualização de dados também. Sim. Basicamente, essa camada de virtualização de dados, isso está dentro do próprio Pentaho, tá? O Pentaho tem uma camada de virtualização de dados, onde você pode criar os processos ali, os fluxos, as transformações de dados, e gravar isso em algum repositório, como é o próprio caso da Rodobens, ali no Redshift, seja S3, enfim. Só que também você poderia ter fluxos de dados onde você expõe, você não grava esse resultado final em lugar nenhum, você expõe aquela transformação como um web services, como uma API REST que pode ser consumida, inclusive recebendo parâmetros, e você também consegue expor esse dado como uma view, como uma tabela JDBC, e aí o Pentaho nesse momento ele passa a se comportar como se fosse uma base de dados, né? Onde você tem um driver que você JDBC para conectar no Pentaho, qualquer ferramenta de Self-Service BI pode conectar ali e consumir aquele dado que não está materializado em lugar nenhum. No momento que você consumir aquela tabela virtual, o Pentaho executa ali, busca o dado no Lake, busca o dado no S3, onde ele estiver, e te devolve aquela informação on the fly. Então, isso é até um tópico que a gente pode fazer uma sessão específica sobre virtualização de dados. É um assunto que está sendo bastante abordado aí pelo Gartner, e inclusive existe uma estatística que diz que 50% das demandas que eu resolvo com ETL,
eu poderia resolver com virtualização de dados, principalmente para casos de uso de prototipação, MVP, uma série de coisas que eu preciso de agilidade. Muitas vezes eu não preciso fazer a ingestão daquele dado, eu já poderia disponibilizar o dado para o usuário final, ele faz os testes, ele faz tudo o que ele precisa, e aí no segundo momento, se eu ver que faz sentido eu em fazer ingestão em algum lugar, enfim, aí eu faço esse processo e automatizo esse processo, digamos assim, né? Mas respondendo, o Petarro tem a parte de virtualização de dados, consegue expor tanto dado via JDBC quanto REST sem precisar materializar o dado. Tá? Principalmente em demandas de Data as a Service, né? Poderia ser bastante utilizado também. Até corroborando o que você falou, Clécio, esse cenário de... eu já usei o virtualização de dados exatamente nesse cenário. Vamos fazer um MVP, vamos fazer uma prova de conceito ou MVP mesmo, um produto rápido que eu preciso uma entrega rápida. Ok, usei virtualização de dados, fiz todo o fluxo, agora vamos estruturar isso de maneira materializada, vamos materializar isso. No caso do Pentaho, foi colocar mais um step e dizer, olha, agora o output não é um dummy, por exemplo, não é memória direta, é uma tabela. Então... Exatamente, isso é um ponto legal, né? Porque você não precisa alterar depois, se você precisar materializar o dado, você não precisa alterar, você já tem a transformação, você muda o finalzinho dela. Outra e você consegue até continuar com os dois cenários, olha, eu posso ter o dado sem materializar, quando eu precisar, e, por exemplo, uma vez por dia eu materializo ele e deixo lá histórico disso. Pode ter um cache. Uma outra coisa legal, aí, né? Uma outra coisa legal dessa camada de virtualização do Pentaho e que geralmente você não vê nas soluções de virtualização de dados do mercado é a capacidade de você incluir algoritmos de machine learning como parte do teu fluxo. Então, você conseguir embutir ali um código R, código Python, seja para um treinamento, até para um scoring do modelo, você poderia criar um fluxo que já faz o scoring de um modelo preditivo. Então, o usuário poderia passar como parâmetro. Eu estou chamando a API, passando como parâmetro, sei lá, as informações tais e tais e tais de um possível cliente ou de um prospect. Você poderia receber aquela informação, o Pentaho recebe isso, faz um scoring, aplicando ali algum modelo preditivo que eu criei em R, em Python, em ECA, e já devolve esse scoring para a aplicação que chamou, e ela já, enfim, usa aquela informação ali. Então, até nesses contextos de scoring, de machine learning, deu para ver essa inteligência, eu poderia usar o Pentaho para fazer isso aí em tempo real também. Assunto que não falta, né, Ivan? É bastante. E eu acho que esse de virtualização de dados, a gente pode fazer um dia com exemplos, mostrar para o pessoal como é que faz, desenhar, talvez fazer ao vivo alguma coisa, né, junto com eles. Certeza. Se eles acharem interessante, mande um feedback para a gente, que eu acho que tem todo o fit e é um assunto que está no momento aí em voga, né? Exatamente. E, bem, eu queria começar a fazer a parte chata, né, que é agradecer a todos e começar a encerrar a nossa live, porque nós esticamos muito tempo, tá? Eu acho que a gente debateu bastante. Eu, particularmente, aprendi muito. Vocês, Daniela, Bruno e João, quero agradecer demais, porque para mim foi muito rico. Eu saio muito melhor do que eu cheguei nessa live. Eu vou ter muito mais história para contar para os meus clientes. Eu tenho muito mais formas de dizer como utilizar o Pentaho, que eu não tinha ideia. Esse negócio de você subir um ambiente em 5 minutos, cara, é fantástico. Ou menos que isso, né? Talvez demore 5 minutos porque você tem que achar o script na tua pasta. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por essa transparência, por terem falado de coração aberto aqui, de ter mostrado, de ter abrido os segredos, a arquitetura, compartilhado com essas pessoas que estão aqui. Que vocês consigam ter muito sucesso cada vez mais e contem sempre com a gente Itachi, nós aqui da equipe, para apoiar vocês
no que a gente puder. Tá? Inclusive até para brigar por um licenciamento diferenciado se tiver container, tá? Não prometo que a gente vai brigar. Não quer dizer que a gente vai ganhar, mas brigar a gente briga, tá? E agradecer demais a todos vocês que participaram, que assistiram e que estão aqui conosco, tá? Então, esse é o meu agradecimento, o meu boa noite para vocês e agora eu passo aí a bola para vocês. Ó, tem algum pessoal colocando aqui no chat que a live agregou bastante para o meu conhecimento. Parabéns aí para o time da Rodobens. Excelente live, agradeço, sensacional. E o tema de virtualização vale um episódio à parte mesmo, muito bom. Parabéns para toda a equipe da Rodobens. Então, também agradeço a todos, pessoal. Obrigado. Uma boa noite aí a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Time Rodobens, obrigado demais aí, de coração. Foi excelente ter vocês aqui, a toda a audiência. Obrigado. Esse episódio está gravado. Nós vamos subir nas redes sociais, tá? Vocês podem revisitar a qualquer momento. E estão convidados a voltar. Assim que vocês quiserem, se vocês quiserem explorar mais, falar mais, compartilhar mais, se as pessoas quiserem ouvir mais vocês, estão convidados a voltar. É isso tá mesmo. Bom? Muito obrigado, gente. Complementando, fiquem à vontade para dar dicas de temas, de assuntos que vocês querem ver aqui com a gente, porque antes de mais nada, a gente quer fazer também uma live colaborativa. Exatamente. Atendendo o público em geral. Tá bom? É isso aí. Muito bom. Então, com isso, encerramos. Obrigado a todos. Excelente noite, ótima terça-feira. Dani, Bruno e João, obrigado novamente de coração e contem conosco. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.